Quem é que você se sente quando está em um lugar que não escolheu? O que você faria se a única forma de salvar sua família de uma destruição completa fosse arriscar a sua própria vida? A vida nos coloca em situações que parecem acidentes, coincidências, sem um propósito aparente. A Bíblia nos conta a história de uma jovem judia, uma órfã, que foi levada para o palácio de um rei pagão e, em um tempo de crise, teve que decidir se revelaria sua identidade e arriscaria tudo por seu povo. Esta é a história de Esther. E o mais fascinante é uma história onde o nome de Deus nunca é mencionado, mas a sua mão invisível move cada peça do xadrez, de forma soberana, para garantir a vitória. Se você também busca a coragem para cumprir o propósito de Deus em sua vida, eu te convido a se juntar à nossa família. Inscreva-se no nosso canal Fonte Eterna para sermos fortalecidos. E para já declararmos nossa fé, deixe um comentário dizendo: Deus me chamou para um tempo como este. Uma declaração de coragem. Nossa história começa no coração do Império Persa, um dos maiores do mundo. O rei Assuero, também conhecido como Xerxes, era um homem de poder e orgulho. E para mostrar sua glória, ele deu um banquete extravagante que durou 180 dias. E no final da festa, bêbado de vinho e de poder, ele ordenou que a rainha Vasti se apresentasse para que ele e seus convidados pudessem ver sua beleza. Mas a rainha, em um ato de ousadia e dignidade, se recusou a ir. E o rei, envergonhado diante de todos os seus nobres, a depôs do trono. Um ato de orgulho e de raiva deu início a uma cadeia de eventos que mudaria o destino de uma nação. O rei então procurou por uma nova rainha. E um decreto foi enviado por todo o império para que as mais belas virgens fossem levadas ao palácio para uma espécie de concurso de beleza que duraria 1 ano. E é aqui que conhecemos nossa heroína. Uma jovem judia chamada Hadassa, que era órfã de pai e mãe e havia sido criada por seu primo mais velho, Mardoqueu. Quando o decreto chegou, ela foi levada com as outras moças. E Mardoqueu, com sabedoria, lhe deu uma instrução muito importante. Não revele a sua linhagem nem o seu povo. Ela passaria a ser conhecida por seu nome persa, Esther. E seguindo o conselho de Mardoqueu, ela encontrou favor aos olhos de todos, incluindo do rei. A Bíblia diz que ela alcançou a graça e a benevolência do rei mais do que todas as outras, e ele a coroou rainha, colocando uma coroa real em sua cabeça. Uma jovem órfã e judia foi colocada na mais alta posição do império, sem que ninguém soubesse de sua verdadeira identidade. A mão invisível de Deus estava movendo as peças para o que ainda estava por vir. O tempo passou e o drama se aprofundou. O rei promoveu um oficial chamado Amã, um homem arrogante e mau, e ordenou que todos se curvassem diante dele. Mas Mardoqueu, um judeu fiel, se recusou a se prostrar, pois ele se curvava somente diante de Deus. Amã, em sua fúria, não se contentou em punir apenas Mardoqueu. Ele descobriu que Mardoqueu era judeu e elaborou um plano genocida para exterminar todos os judeus do império. Ele manipulou o rei, espalhando mentiras sobre o povo, e convenceu o rei a assinar um decreto terrível para que, em um dia específico, todos os judeus, homens, mulheres e crianças, fossem exterminados. O decreto foi selado com o anel do rei, tornando-se uma lei irrevogável. A sentença de morte para todo um povo havia sido declarada. Quando Mardoqueu soube do decreto, ele entrou em profundo luto e enviou uma mensagem a Esther, pedindo que ela fosse até o rei para interceder por seu povo. Mas Esther, a princesa em seu palácio, estava com medo. Ela mandou um recado de volta, lembrando Mardoqueu da lei. Qualquer pessoa que se aproximar do rei sem ser convidada será morta, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para ela. E já faz 30 dias que o rei não me chama.
E é neste momento de desespero e de medo que Mardoqueu envia a Ester uma das mensagens mais poderosas e cheias de fé de toda a Bíblia. Ele responde: não penses que por estares na casa do rei escaparás só tu, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão para os judeus de outra parte, mas você e a família de seu pai perecereis. E quem sabe se para um tempo como este não chegaste ao reino. Essa frase foi o ponto de virada na alma de Ester. Ela percebeu que sua posição não era para seu próprio conforto e segurança. Ela entendeu que toda a sua vida, desde ser uma órfã até se tornar rainha, a preparou para aquele exato momento. O medo deu lugar à coragem e ela tomou sua decisão. Ela mandou Mardoqueu reunir todos os judeus para jejuarem por ela por 3 dias e 3 noites e declarou: depois disso irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Sua fé não era na sua habilidade de convencer o rei. Sua fé era na providência de Deus. Ester se apresentou ao rei, que estendeu o seu cetro de ouro em sua direção. Ela havia sido aceita. E com sabedoria, ela não fez o seu pedido de imediato. Ela convidou o rei e Amã para um banquete e depois para um segundo banquete. E na noite anterior ao segundo banquete, a mão invisível de Deus agiu novamente. O rei perdeu o sono e, por acaso, ele pediu que lessem para ele o livro das crônicas do reino. E ali ele descobriu que Mardoqueu, anos atrás, havia salvado sua vida de uma conspiração de assassinato e nunca havia sido recompensado. Na manhã seguinte, Amã chega ao palácio, pronto para pedir ao rei permissão para enforcar Mardoqueu. Mas antes que ele pudesse falar, o rei lhe pergunta: o que se deve fazer ao homem a quem o rei tem prazer em honrar? Amã, em seu orgulho, pensando que a honra seria para ele, descreve uma cerimônia grandiosa, e o rei lhe dá a ordem: vá depressa e faça tudo isso para Mardoqueu, o judeu. A humilhação de Amã foi total, e a honra de Mardoqueu foi pública. E no segundo banquete, Ester, com a coragem que a fé lhe deu, revela a verdade. Ela expõe o plano maligno de Amã. O rei, em sua fúria, ordena que Amã seja enforcado na mesma forca que ele construiu para Mardoqueu. O plano do inimigo se voltou contra ele mesmo. E o povo judeu, que estava condenado à morte, recebeu do rei um novo decreto, dando-lhes o direito de se defenderem. O dia que seria de luto e morte se tornou um dia de triunfo e celebração. A história de Ester é um farol de esperança. Deus não precisa fazer um milagre com fogo e terremotos para agir. A mão invisível dele move eventos, pessoas e até as noites sem sono de um rei para cumprir seu plano e proteger o seu povo. Se o seu coração foi tocado por esta história de coragem e providência invisível, saiba que aqui é um lugar onde corações são cuidados. Deixe uma palavra de cura ou de fé para abençoar alguém que pode estar esperando pelo seu próprio momento de agir e que a fonte eterna inunde sempre o seu coração.